Boa tarde a todos. Aqui é Valdecir Ferreira Nunes, Valdecir das redes sociais. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê misericórdia, que Deus nos dê muita paz, muito amor, muita justiça divina. É claro que Deus só vai nos dar aquilo que semearmos. Se semeamos paz, vamos colher paz. Se semeamos amor, vamos colher amor. Se semeamos tolerância, vamos colher tolerância. Se semeamos justiça divina, vamos colher justiça divina. É Cristo, não sou eu inventando isso. O Senhor Jesus Cristo disse: aquilo que o homem semear, vai colher. É simples. Então, eu vou colher o que eu semeio. Você vai colher o que você semeia. O ex-presidente Bolsonaro vai colher o que ele semeia. O ministro Alexandre de Moraes vai colher o que ele semeia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai colher o que semeia. A Rede Globo de televisão, né, vai colher o que ela semeia. Cada jornalista de lá vai colher o que eles semeiam. Então, veja bem, isso independentemente do que eu desejo. Só que se eu desejo mal para alguém, eu já estou semeando o mal. Então, e aí eu vou colher o mal que eu estou desejando a alguém. É como está escrito: aquele que, digamos, coloca uma rocha para alguém tropeçar nela, ela vai rolar sobre ele. Entendeu? Aí olhando os fatos, tá? Na minha visão, e eu não sou Deus, é claro, né? Na minha visão, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, no seu governo, não cometeu crime nenhum. Então, a colheita que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai colher, relacionado ao seu governo, não é prisão. Porque não há crimes que ele semeou no seu governo. Já o ex-ministro Alexandre de Moraes vai colher crimes. Porque é isso que ele vem colecionando, no mínimo, nos últimos 7, 8 anos. Imoralidade na condução das eleições passadas para presidente da República. Então ele vai colher espírito de imoralidade. Segundo vários juristas, ele vem cometendo crimes, então ele vai colher atos criminosos, que no caso aqui seria o mal, e ele vai colher prisão ou prisões pelos crimes que ele vem cometendo. Justiça divina. Eu estou crendo na palavra de Deus. Eu estou acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo nunca mentiu e nunca vai mentir. Porque Cristo é a verdade vinda de Deus, é a palavra de Deus. É Deus falando, é Deus o Pai falando. E Deus o Pai, é impossível que Deus o Pai cometa injustiça, é impossível que Deus o Pai minta. É impossível que a verdade se torne mentira. E a verdade é Deus. Então, pode demorar, mas a palavra de Cristo prevalece. As previsões de Cristo, as profecias proferidas por Deus, que é Jesus Cristo em palavras, se cumprem. Se cumprem, né? Palavras, plural, se cumprem. Entendeu? Então eu não tenho dúvida nenhuma
Alexandre de Moraes vai colher as imoralidades, e aí o espírito de imoralidade entra nele e ele vai conduzi-lo até o inferno. Porque ele vai pensar que está certo e vai estar errado. Ou nunca vai assumir que está errado. É o espírito de erro, do erro. Está escrito nas Escrituras, precisamente no livro de, se eu não me engano, Efésios. 100% de certo está escrito nas Escrituras Sagradas. Quem opera naqueles que desobedecem a Deus são os demônios. É o espírito do erro. Diabo é o espírito do erro. Você semeia o mal, você está em desobediência a Deus. Aí o mal vem sobre você. O ministro Alexandre de Moraes desobedece a Deus quando Deus mandou falar a verdade. Ele mente, inventando crimes onde não tem. Ele desobedece a Deus, onde Deus mandou respeitar as leis dos homens, as leis justas dos homens. Ele desrespeita as leis, comete crime, então ele desrespeita as leis. Então, em última instância, ele está desobedecendo a Deus. Quem opera no Alexandre de Moraes por ele ser desobediente a Deus são os demônios. Essa verdade aqui escritas pelas Escrituras Sagradas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes é possuído por Satanás. É possuído por demônios. Porque ele é desobediente a Deus. Ele age contra Deus. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. E o Alexandre de Moraes quer retirar a nossa liberdade. A nossa liberdade de falar a verdade, sobretudo. E é mandamento de Deus. E ele quer retirar o nosso livre-arbítrio. E assim ele está lutando contra Deus. Agora, a poeira luta contra o vento, a poeira luta contra Deus, o insignificante homem vai lutar contra Deus e vai vencer Deus. Isso é um absurdo. Isso é insensatez. Deus vai passar por cima do Alexandre de Moraes igual passa por cima da poeira. Vai pisar em cima. Ele será destruído. Essa destruição, simplesmente, ele vai ser reduzido à poeira. O que ele pensa, o que ele é, ele será motivo de risos. Isso historicamente falando. Vão olhar para trás e vão assim, ó. Esse cara era louco? Que insensatez é essa? A sociedade, as futuras gerações vão olhar perplexos. Mas que geração é essa da época desse ministro Alexandre de Moraes? Por que aceitaram ele fazer o que ele fez? Que congresso é esse? Que senadores foram esses? Que tipo de ser humano viveram nessa época? As gerações futuras terão vergonha das gerações de hoje, da geração de hoje, que vê tudo e não faz nada. As pessoas que lutam, que estão lutando contra o criminoso Alexandre de Moraes, serão bem vistas. As futuras gerações desses que lutam aqui terão orgulhos de dizer: eu sou descendente daquele que lutou nessa época e que venceu. Mas os outros terão vergonha dessa geração, desses que olham, vê tudo e não fazem nada contra o império da mentira, o império da injustiça, o império de Satanás. Essa é a verdade. Esse é o futuro de todos aqueles que praticam mal e daqueles que praticam bem. Daqueles que lutam contra a injustiça, que lutam contra a imoralidade. Então a geração desses terão orgulho de dizer: meu nome é esse,
Meu sobrenome é esse. Mas aqueles que não lutam contra a injustiça, concordam com a injustiça, concordam com as práticas criminosas do ministro Alexandre de Moraes, aqueles que se acovardam também e não fazem nada, as futuras gerações desses terão vergonha, renegarão a sua, os seus antepassados. Será triste ver isso. Será horrível. Esse é o futuro, gente. Isso é bíblico, gente. É simples. Você pode olhar para mim e vou dizer. O nome do Bolsonaro, do Lula, o nome do Alexandre de Moraes não está na Escritura Sagrada. É verdade. Mas presta atenção. Jesus afirmou: aquilo que o homem semear vai colher. Você já vê que é a profecia de todo mundo, o futuro de todo mundo, gente. Eu, um significante, é claro que o meu nome não está escrito nas Escrituras Sagradas, tipo Valdecir Ferreira Nunes, mora em tal lugar, viveu numa época tal, ano tal. Não está escrito. Mas essa profecia de Cristo encaixa todos nós. Semeei o mal, vou colher o mal. E como, presta atenção, vou dar um exemplo. Na época da Alemanha nazista, do Hitler, muitas pessoas ali concordavam com os atos da Alemanha nazista, do Stalin, concordavam com esse pessoal todos. Hoje, quem em sã consciência, bem informado, concorda com esse povo? Nenhum. O futuro, gente, no futuro, o que é certo é estabelecido. Essa é a lógica da vida. É só você olhar para trás. Você olha para trás e você olha para as escrituras sagradas e para os livros que são escritos. Você vai ver que as futuras gerações chegam à verdade sobre o que passou. Eles passam a entender a verdade do que passou e olhando fatos. Então, no futuro, as futuras gerações vão ver os fatos. Vão constatar que a justiça, ainda que demorada aos olhos humanos, mas para Deus no tempo certo, a justiça prevalece. Então a justiça vai deixar claro que, no caso do governo do Bolsonaro, ele foi reto e que o criminoso dessa história é o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros que o acompanharam nesses crimes e os policiais federais que também serviram de jagunços para o criminoso Alexandre de Moraes. É isso. Isso aqui vai cumprir, gente. Vocês verão. Aqueles que adentrarem as minhas redes sociais vão ver que o que eu falei não sou eu que falei. Deus falou através dos meus lábios. Deus me deu a visão bíblica, a visão dele sobre os fatos acontecidos hoje e sobre o que vai acontecer no futuro. Essa é a verdade, gente. Ai do ministro Alexandre de Moraes. Ai dos demais ministros que o acompanham nessa escalada criminosa. Ai dos policiais federais que servem de jagunços a mando do criminoso Alexandre de Moraes. Ai dos jornalistas atuais que cometem erros, imoralidades da Rede Globo de televisão e das demais redes também. Ai de vocês. A colheita de vocês está chegando. Deus falou. Deus.
que realmente não tem nem pé nem cabeça. O Lindenberg